Senhores vereadores, quero cumprimentar os colegas vereadores, amigos que nos acompanham pela TVL, amigos que nos acompanham também aqui em plenária. Senhores, se o senhor aí puder fazer a gentileza, há de tempo, muito tempo a gente vem cobrando com relação ao CI Frei Odorico Deurix, lá da Itapavazinha. Aliás, nós estamos falando da manutenção. Olha isso aqui é a caixa d'água, vereador Nazato, vereador Tuca, líder do governo, aproveitando que o senhor está aqui, isso aqui é a caixa d'água. Olha o perigo, caixa d'água do CI Frei Odorico Deurix, lá da Itapavazinha. Olha a falta de segurança, a falta de manutenção. Ari, se puder, acho que tem mais uma foto, será? Tem. Olha as rachaduras nesse CI, né? Há tempo, expostas. Já a APP, eu aqui, já estamos há mais de um ano, senhores, falando sobre este problema. Comuniquei ao secretário, não posso reclamar do secretário com relação à devolutiva, inclusive ele esteve no dia de hoje lá, mas ele não consegue, vereador, líder do governo, resolver esta questão da manutenção. A manutenção não anda, e olha o perigo, precisou os pais irem para a imprensa, precisou os pais irem para a rede social, precisou os pais fazerem um barulho danado para que, e óbvio os pais estão preocupados, vereador Beltrame, é um perigo, 15 mil litros, se esta caixa d'água resolve dar problema, você imagina 15 mil litros colocando em risco a vida e a segurança das nossas crianças. E isso são diversos educandários, pelo tempo de demora que tem para manutenção. Eu faço um desafio aqui aos pais, e vou fazer aqui mostrar uma outra situação também aqui, vereadores. Infiltração no teto do CI Rudolf Bar, também no bairro Itapavazinha. Ari, se puder fazer gentileza, mostra a foto aqui. Olha só, infiltração. Dê tempo, senhores, tempo. Aqui, assim como no outro CI também, corre água pelo foco. Olha só, essa infiltração. E há tempos, nós aqui, enquanto vereadores, fizemos requerimento, cobramos, os pais, a APP, a direção. Eu faço um desafio aqui para os pais. Vão nos educandários dos seus filhos, sentem com os diretores e peçam, eu quero que você me mostre aqui, no pronto, todos os pedidos de manutenção. Senhores, pasmem, assim como esses pedidos aqui estão mais de um ano à espera, vocês vão ficar surpreendidos, senhores pais, o quanto nós vamos ter CIs, educandários e escolas que estão há tempo, 6, 7 meses, com relação, como estava aqui o CI Frei Odorico, mais de um ano, PP brigando, a direção fazendo a sua parte, eu como vereador fazendo a minha parte, e nada de lá fazer a manutenção. Olha o risco, vereador Tuca, o risco para as nossas crianças. O secretário esteve lá de manhã, viu o problema, está resolvendo, vão resolver, né, tiraram a água dali, agora vão fazer a reforma, enfim. Inclusive esse CI, olha só o quanto é importante, vereador Tuca, fazer a fiscalização, como o senhor pediu aqui no seu requerimento, porque esse CI Odorico aqui, faz um ano atrás, foi feita uma reforma, e olha só, vão ter que notificar a empresa para fazer, porque tem 5 anos de garantia, foi mal fiscalizado. Não por nossa parte, porque nós havíamos cobrado, nós estamos cobrando, mas infelizmente por parte da CEMED, por parte dos engenheiros que fiscalizam estas obras. Isso é um absurdo, senhores vereadores, colocam em risco as nossas crianças, e não é de hoje. A manutenção não está funcionando no nosso município, mas principalmente na educação, e eu venho desde o começo, quando o secretário Matias assumiu, foi a primeira coisa que eu falei para ele, pelo amor de Deus, secretário, vamos resolver a questão da manutenção dos nossos educandários, demora muito, como aqui demorou um ano para acontecer esse problema, para de fato agora resolver, e é por isso que eu falo, insisto, bato nessa tribuna, os pais têm que ir para a internet, os pais têm que ir para a imprensa, porque se depender da vontade, da manutenção, das pessoas que são responsáveis dentro da CEMED para fazer, parece que estão dormindo, não vai acontecer, demora, leva um ano, 6 meses, a coisa não anda. Concedo uma parte ao meu colega vereador. Com autorização do vereador, ouve-se a parte o vereador Emanuel Santos Tuca. Obrigado, vereador. Professor Gilson, só para colaborar com a sua fala, engrandecer e dar musculatura a isso, dizer de que, como diz o vereador Maurício Gol, vice-presidente dessa casa, o papel desse parlamento, o papel de cada um dos vereadores é fiscalizar. O artigo 29 da Constituição Federal
Lá diz que a principal atividade do legislador é fiscalizar o executivo, as suas entidades, os recursos que são da população. Não é recurso público, como dizia Margaret Thatcher. Os recursos não são públicos. Os recursos são dos indivíduos, da população. E dizer que esse governo falta gestão técnica. 150 milhões de reais. E cadê a prioridade das escolas? Não tem gestão. Passa para o CETERB, passa para a SAMAI, passa para a CEMED, para a educação. É só ordem de serviço. Isso é ano eleitoral. Isso que é o que os outros vereadores dizem aí, que é ano eleitoral. É assinar a ordem de serviço. Blumenau virou um canteiro, um cemitério de obra não feita e não entregue. Uma vergonha. Muito obrigado pelas suas colocações. Vereador líder do governo, agora quero me dirigir a Vossa Excelência. O senhor há de concordar comigo. Estas faixas elevadas, essas lombadas eletrônicas são um absurdo. Eu quero, e já vou cobrar novamente, qual é o estudo? Eu li lá, não vim me responder que tinha um estudo lá nos editais, lá da licitação, eu li aqueles estudos e realmente não me convence. Qual é quem foi a ideia de colocar, onde foi colocado cada uma das faixas das lombadas eletrônicas? Dá um exemplo aqui, Ari, por favor, a TVL, faz gentileza a TVL aqui, nós temos um vídeo aqui. Qual é a engenharia, qual foi a lógica de colocar uma faixa elevada aqui, uma rotatória, onde obrigatoriamente o cara vai ter que reduzir a velocidade para atravessar? Eu quero entender a lógica, eu preciso entender a lógica disso. Aí, senhores, nos lugares em que precisa reduzir velocidade, seja com faixa elevada, ou seja com uma lombada eletrônica, não tem, eu quero entender qual é a lógica desses estudos, quem fez esses estudos? E tem vários lugares que a gente está pedindo, senhores vereadores, que precisa de uma faixa elevada, ou precisa de uma lombada eletrônica, e não tem. Aí, Ari, solta por favor, gentileza, aqui vou dar um exemplo só de um lugar onde os moradores precisam, e de fato há necessidade de reduzir a velocidade. Aqui, lá no terminal da Água Verde. Essa ruazinha aqui, senhores, o cara vai entrar aqui. Quem vem de lá de cima, vem aqui, o cara foi bom senso. Olha lá, mas vem em alta velocidade. Para sair também a dificuldade. Aqui precisa de um redutor de velocidade. E não querem. Na rua General Osório, aqui em frente ao terminal, em outros pontos, poderia ter. Na rua Max Mal, no Salto do Norte, pedem tanto uma faixa elevada? Não, lá não precisa de um redutor de velocidade. Na rua Bahia, em alguns pontos, a população pede. Quem é o gênio? Quem é o gênio por trás desse estudo de colocar estas lombadas eletrônicas? Desculpa, para mim é arrecadatório, porque de fato não vem funcionando. Concedo a parte ao meu colega Diego Nazato e Adriano Pereira. Com autorização do orador, ou sem a parte do vereador Diego Nazato. Sabe, vereador professor Gilson, a Comissão de Trânsito e Transportes aqui dessa casa, inclusive convidou o secretário de Trânsito e Transportes a prestar alguns esclarecimentos sobre os dispositivos de fiscalização, e o que ele nos trouxe de informação é que todos esses pontos onde foram escolhidos para serem contemplados com essas fiscalizações eletrônicas atendem a critérios técnicos regulamentados pelo CONTRAN. Inclusive, são 12 dispositivos que são avaliados antes de implementar essa faixa eletrônica, esse controlador de velocidade. E daí, falando nessa situação especificamente da Rua Engenheiro do DEC, que Vossa Excelência comentou, também recebi queixas a respeito da eventual necessidade ou não de colocar uma fiscalização ali, e o secretário disse que também foi uma decisão técnica colocar esses controladores de velocidade, porém reconhece que precisava passar por ajustes, e daí aquilo que era 40 por hora passou a ser 50 por hora. Mas espera aí, não tinha sido uma decisão técnica? Me parece um pouco incoerente. Concedo a parte. Com autorização do orador, ou sem a parte do vereador Adriano Pereira. Vereador Gilson, quero cumprimentar pelo pronunciamento nessa questão, né, do que está acontecendo na nossa cidade com relação à sinalização de trânsito. Aliás, alguns vereadores desta casa já falaram sobre isso. Tivemos um vereador aqui nesta casa, inclusive, que deu um show, né, numa ocasião, botava o chapéu na cabeça, ia atrás do poste, tacava no pau, né, era fantástico a campanha que ele fez, inclusive, eu me lembro disso. Né, com relação a toda essa questão aí de radar, paradal, etc., etc. Mas está faltando muita sinalização, muitas reclamações e também explicações, porque está se falando que também está multando onde passa no sinal verde, conforme a velocidade, tem muitas questões que nem a gente não tem informação para passar para a população, locais mal sinalizados, tem aí, né, aquelas
populares, pegadinhas, enfim. Então, assim, quando começa a ficar desse jeito, não tem como descaracterizar aquilo que se prega por aí, muitas vezes, que em Blumenau está se voltando a ter a indústria da multa, da arrecadação. Então, nós temos que realmente estar atentos, fiscalizando, e aquilo que chega para a gente, nós temos que buscar encaminhar e esperamos respostas plausíveis para devolver para a sociedade. Obrigado. Concedo uma parte, será uma honra ouvir o líder do governo, até porque eu tenho certeza que ele concorda comigo. Com autorização do orador, ouça à parte o nosso líder do governo, o vereador Jovino Cardoso Neto. Vereador Gilson, e quem antecedeu também aqui, meus cumprimentos pelas falas, são assuntos relevantes, assuntos que as comunidades, os 35 bairros vivem cada dia, e quero dizer para Vossa Excelência que muitas dessas ações que foram deliberadas de adaptação de faixas elevadas, a questão até mesmo física, e agora o senhor mencionando aqui as eletrônicas, são solicitadas algumas delas pela sociedade, né? E cabe alguns ajustes sempre, né? A nossa vida é assim, o dia a dia da nossa vida é assim, nós temos que ajustar sempre algumas coisas, seja no nosso processo político, pessoal, em casa, em todas as esferas, nós temos que ajustar algumas coisas, e acredito que o governo também deva fazer isso no decorrer aí do processo de adaptação. Com relação às lombadas que o vereador me antecedeu aqui, até me permite justificar, né? Nós não permitimos mais e proibimos o radar móvel, aquele portátil que fica em algumas esquinas, ou ficava, né? O governo realmente acatou e não existe mais o popular secador de cabelo na nossa cidade. Presidente, de acordo com os quatro apartes, 4 minutos, por favor. Vereador Gilson, em virtude dos 4 à parte, 4 minutos para Vossa Excelência poder concluir. Senhores, eu quero fazer um questionamento aqui. Eu ando por esta cidade e eu tenho visto isso. Faixas elevadas que as pessoas pedem e não são colocadas. Tenho visto lombadas eletrônicas, me perdoem, não faz o menor sentido. Colocaram sem sinalização, sinalizações estranhas. O povo não entende a forma como está, eu não consigo entender a forma como essas lombadas eletrônicas, esses controladores eletrônicos foram colocados. Qual o critério? E eu quero saber, senhores, qual foi o estudo, o critério para as escolhas? Qual foi o estudo feito por isso? E eu quero que façam, de fato, as adaptações, porque a população está cobrando. Para mim é muito claro, essas lombadas eletrônicas, da forma como foram instaladas, e eu sou, sim senhor, a favor que reduza a velocidade para salvar vidas, mas da forma como foram colocadas, da forma como elas foram instaladas, para mim é meramente arrecadatória, para arrecadar dinheiro. E quero que me provem o contrário, e façam um desafio, vão na rua, conversa com as pessoas como a gente faz. Talvez as pessoas, esses estudos técnicos, está faltando ir lá na ponta, conversar com um morador, porque está no dia a dia, eles vão responder a verdade. Então está faltando um pouquinho aqui de bom senso, e eu vou cobrar. Essas lombadas eletrônicas, esses radares eletrônicos, precisam ser reavaliados, precisam ser revistos, e é para ontem, senhores vereadores, e esta casa não pode se furtar, ela não pode deixar de falar, ela tem que vir aqui e cobrar, esse é o nosso trabalho, fazer a cobrança. Senhores vereadores, no dia de ontem, eu acho muito legal o que a Escola Legislativa faz, abrir o espaço desta Casa Legislativa para as nossas crianças, vereador Maurício Gol, para que elas possam estar aqui, para que elas possam entender qual é a função, e ontem, tanto na parte da manhã, quanto na parte da tarde, nós recebemos aqui o Colégio Estadual Pedro II, onde as crianças vieram aqui para conhecer toda a estrutura. E aí, eu fiz uma baguncinha boa, né? Como bom professor, eu fiz uma baguncinha boa aqui. A gente, de fato, fez as crianças vivenciarem essa experiência. E elas ficaram extremamente felizes, senhores, porque elas sentaram nos lugares dos senhores, elas usaram esta tribuna, e eu fiz questão que cada criança, todas as nossas crianças, cada uma dessas crianças, tanto de manhã quanto de tarde, senhores vereadores, tiveram a oportunidade de usar esta tribuna e falar o que elas esperam de melhor para a nossa cidade. Fiz questão de explicar para cada uma dessas nossas crianças o que é este parlamento, e elas estão cheias de dúvidas, e nós esclarecemos todas elas, com muito carinho, com muito amor, nós fizemos com que essas crianças sentassem nessas cadeiras, sentissem um pouquinho, né, o que é ser um vereador, e entendessem
e estivesse usando esta tribuna. E foi muito legal, depois eu conversando com os professores e com o diretor da escola, tiveram uma experiência maravilhosa. Voltaram e estiveram dentro da escola de forma entusiasmada, porque daqui nós abrimos o espaço, mas não só abrir o espaço da Casa Legislativa, fizemos eles, de fato, aqui, de forma pedagógica, entender qual é o processo. Então, agradeço aqui o pessoal da Escola Legislativa, que faz um trabalho fantástico, esteve com as nossas crianças aqui, esteve acompanhando por toda a Câmara de Vereadores. É importante que outras escolas tenham a oportunidade e que esta Casa Legislativa proporcione a oportunidade para que mais crianças possam vir aqui, conhecer os gabinetes, conhecer os vereadores, conhecer toda essa estrutura, sentar nestas cadeiras, foi o que nós fizemos ontem, e puder fazer a gentileza de soltar a foto de novo, sentar nessas cadeiras, vir para esta tribuna e sentir um pouquinho e saber, porque esta casa é deles, a casa é do povo, a casa é nossa e eles têm o direito de participar. Obrigado a todos, tenham uma boa tarde.